Olá, bom dia. Meu nome é Márcia, sou professora na Universidade Federal de Viçosa, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, do Departamento de Economia Doméstica e atuo no curso de Educação Infantil. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, principalmente com vocês que são pais, mães, avós, tios, pessoas que estão responsáveis pelas crianças, sobre o brincar da criança em tempos de pandemia. Essa pandemia que nos pegou aí um pouco de surpresa, a gente não estava preparado para tudo que veio logo em seguida. Eu estou falando hoje também em uma parceria com a Aliança pela Infância, comemorando a Semana Mundial do Brincar. Esse ano não pôde ser presencial, então nós estamos fazendo algumas ações virtuais, para comemorar a Semana Mundial. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para as famílias é que antes de pensar em como organizar as atividades com as crianças, a gente precisa pensar um pouco na nossa rotina familiar, na nossa rotina de trabalho. As coisas mudaram um pouco e nós tivemos que nos organizar mentalmente essa rotina. É importante manter alguns horários, como nós tínhamos antes, e principalmente com as crianças, horário para dormir, horário para acordar, horário das refeições, almoço, jantar, os lanches, a gente tentar ao máximo, a gente sabe que isso não é possível sempre, mas tentar ao máximo manter um pouco desses horários para a criança também se organizar. Outra questão que a gente precisa pensar um pouco é nas especificidades sociais e culturais das famílias. Às vezes a pessoa mora num apartamento que tem varanda, um apartamento amplo, outras vezes apartamentos são menores. Então a forma como a gente vai organizar o brincar da criança, ele vai ser um pouquinho diferenciado também em função desse espaço que nós temos. Mas às vezes a família tem quintal, tem casa, quintal e pode organizar algumas brincadeiras diferenciadas em função dessa especificidade. O que vale hoje, nesse momento, é criatividade. Outra questão que precisa ser pensada são as especificidades das crianças, principalmente as faixas etárias que nós temos em casa. Nós temos famílias que têm crianças que estão na faixa etária de 0 a 2 anos, às vezes de 4 a 6 anos e de 6 anos em diante. Muitas vezes temos crianças em faixas etárias diferentes também na mesma família. O que de certa forma é algo bem positivo. As crianças de 0 a 2, a gente precisa deixá-las em espaços mais amplos, elas precisam correr, são crianças que muitas vezes ainda estão aprendendo a andar e esse processo é muito rápido, então ela precisa andar, daí a pouco ela está correndo, demanda mais a presença da família. São crianças que precisam manusear bastante objetos, elas precisam ter coisas para explorar, de diferentes tamanhos, diferentes texturas. Isso chega a ser fácil ser providenciado pela família também. De 4 a 6 anos, já são crianças que estão no nível um pouquinho mais complexo, já possuem algumas habilidades, por exemplo, de representação. Então, são crianças que já brincam de faz de conta e as brincadeiras dão mais possibilidades para esse grupo de crianças, o que não elimina ainda a necessidade do espaço amplo, do poder brincar, do poder explorar diferentes objetos, encaixar, jogar, criar coisas, elas vão usar muito para fazer essa criação. E de 6 anos em diante, normalmente são as crianças que estão naquele processo de alfabetização, já estão querendo ler, e a gente precisa, valorizar essas características. A brincadeira vai reduzindo um pouco, mas não deixa de existir na vida dela. Então, nós precisamos proporcionar os espaços em que essas brincadeiras elas possam acontecer. E aí nós temos algumas outras situações que possam estar ocorrendo, Crianças que já ficavam em casa antes da pandemia, as crianças que ficam na escola em período integral e as que ficam em período parcial, as crianças que têm atividades enviadas pela escola, as crianças que não têm, as crianças que tinham atividades extracurriculares, como natação, aulas de música, esporte e línguas,
E temos ainda o grupo das crianças que são portadoras de alguns transtornos ou deficiências. Para cada um desses grupos, a família vai ter que pensar em algumas questões, né? As que já ficam em casa têm uma rotina mais ou menos organizada. As que ficam na escola em período integral, normalmente são as que demandam um pouco mais de organização da família, porque não ficavam em casa, passaram a ficar, né? As crianças que ficam em período parcial, tem um período que elas já estavam em casa, então a família pode elaborar uma rotina como se metade do dia ela estivesse na escola e algumas atividades fossem relacionadas, principalmente aquelas que já recebem da escola algumas atividades como tarefa para fazer, né? E as crianças que tinham as atividades extracurriculares, né? Às vezes a criança que a gente chama de multitarefa, nós particularmente nem gostamos muito, né, de excesso de atividade para as crianças. Vamos deixar a infância ter seu espaço, a criança ser criança. Então, se ela tinha natação, música, esporte, línguas, ela passa a ter um tempo ocioso muito maior. Então, demanda um pouco mais também de organização da família nesse sentido. E aí nós temos algumas propostas, né? A promoção do brincar com recursos industrializados e aqueles que podem ser confeccionados pela família. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, né? Como promover esse brincar em casa, e muitas vezes com participação dos pais, algumas vezes sem a participação dos pais. A criança também pode brincar sozinha. Então, eu trouxe aqui de uma criança que está escrevendo num quadro negro, né, com alguns recursos, numa parede, na verdade, né, uma parede pintada, uma criança que está fazendo um quebra-cabeça, próximo a uma casinha. Se ela tem isso em casa, é hora da gente explorar esses materiais, né? As crianças em fase de alfabetização, elas começam a usar os brinquedos também para escrever, como vocês podem ver nessa foto, né? A criança está usando um jogo de montar e escrevendo o próprio nome. A outra já tem aqui um brinquedo industrializado, né? Um encarte de planetas, onde ela está usando o tapete, né? E os outros objetos para fazer as brincadeiras que ela tem interesse naquele momento, né? Tem as crianças que podem ir para a rua, então usar a bicicleta um pouco faz diferença para elas, né? Se você tem essa possibilidade de brincar com bicicleta, de poder usar esses objetos na rua, com as devidas precauções, né? Hoje é obrigatório, até que a gente vença essa pandemia, o uso de máscara, levar o álcool gel com você, né? Na bolsa, no bolso, o vidrinho pequeno, tá sempre utilizando com a criança, chegou em casa, aqueles cuidados básicos, lavar o sapato, trocar de roupa, de repente até tomar um banho, já colocar essa roupa para lavar, se for possível, né? O que nem sempre é. Quando você tem um espaço um pouco maior, né? Você pode colocar a criança para brincar numa piscininha, faz diferença para elas, esse contato com a água é importante. Hoje a gente sabe que nesse momento brincar com a natureza é um pouco mais difícil, a não ser para aquelas famílias que já têm ali um quintalzinho em casa, que possam promover isso. Mas se você não tem, né, uma piscininha inflável mesmo, no espaço que você tiver para elas poderem brincar, né? O desenhar é importante, elas poderem ter esses materiais do desenho para poder brincar, de preferência de forma livre. É importante que elas possam exercitar, né, esses movimentos finos, e eles são importantes para o desenvolvimento dela. Outra possibilidade, a própria bicicleta em casa, né? Muitas vezes não tem essa restrição, então você pode deixar que ela utilize um pouco em casa, né, evitando aí que incomode os vizinhos, as outras pessoas, mas se é possível, deixe que ela brinque com esse objeto. Outra possibilidade são aqueles objetos que ela pode construir, de preferência que ela construa de forma livre, né? A criança precisa dessa possibilidade. As brincadeiras de casinha, os blocos e tecnologias, né? Hoje a gente tem a tecnologia, ela tem favorecido um pouco as famílias. A gente é um pouco contra
o uso excessivo. É claro que o uso excessivo, então de 0 a 2 anos a gente recomenda que não seja utilizado, é o mínimo possível, tá? O máximo que você puder evitar, evite. Mas a partir dos 2 anos, um pouquinho de tecnologia não faz mal, né? Ele até auxilia em alguns aprendizados da criança. Aqui, esse aqui é uma foto. A criança pegou aqueles bloquinhos naturais, que é do brinquedinho que chama Cai-Cai, e ela utiliza um celular para assistir um vídeo, então ela criou ali um cineminha. Então ela utilizou tanto da sua capacidade de representação, quanto de uma tecnologia para fomentar essa brincadeira que ela estava desenvolvendo ali no momento. Se você não tem os livros hoje, né, eu particularmente, como eu trabalho com essa área, eu gosto muito de comprar livros infantis, é algo que eu tenho comigo desde a infância, e hoje eu trabalho com isso na universidade. Então, se for possível, ter um acervo de livros, as crianças gostam, né, e favorece uma série de habilidades que elas vão precisar posteriormente no seu processo formal de alfabetização. No entanto, é importante que desde os bebês a gente tenha uma pequena biblioteca e possa fazer isso. Hoje, o que acontece? A gente pode comprar pela internet ou pode baixar, né, que é uma possibilidade grande. Tem vários livros de vários autores que foram disponibilizados recentemente em função da pandemia, para que as famílias tenham acesso a esses livros. Então, se você tem acesso à internet e conseguir baixar, é importante também. Se não, a gente pode confeccionar com as crianças. É só utilizar material básico, papel, lápis, elas vão desenhando, vão criando a história, e a gente pode ir confeccionando com elas no papel mesmo. As crianças gostam, elas se divertem fazendo isso. E aí a outra possibilidade que nós temos, eu vou mostrar para vocês aqui, é uma caixa de sucata, né? Materiais que seriam descartados, a gente pode ir guardando. Em uma semana você consegue guardar uma quantidade surpreendente de materiais. É impressionante como a gente tem coisas para descartar, né? Então tem tudo aquilo de papelão, de plástico que pode ser utilizado, né, higienizar, aqueles que precisam ser higienizados, e os que não precisam a gente só guarda. A criança constrói uma série de coisas com esses materiais, de brinquedos, de jogos, né? Esse aqui eu vou mostrar para vocês, nada mais é que uma caixa de sapato. Eu fiz um cenário no fundo, é um bonequinho, ele tem um fantasminha também que não está na foto, mas tem um fantasminha, é uma história de um rapaz que vai passear num local assombrado. E esse cenário a gente pode ir fazendo e modificando, né? É uma caixa de sapato, papel, um pouco de tinta para fazer aquele fundo, e a gente vai organizando, né? Então, esse aproveitamento de materiais, ele também não precisa ser dirigido. A criança pode criar uma série de coisas com esses materiais. É importante que a gente dê o acesso a ela e permita que ela crie, né, tampinhas, caixa de ovos, os rolinhos daquele papel alumínio que a gente tem em casa. Guarda tudo, dá para usar e fazer uma série de atividades com as crianças e promover que elas brinquem de forma autônoma, sozinhas, né? Muitas vezes com algum apoio do adulto. Por hoje eu queria ficar por aqui, né? Eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas que auxiliaram a gente na construção desse vídeo: a Aliança pela Infância, a equipe do curso de Educação Infantil, né? Os pais que cederam as imagens dos seus filhos, né? O Júnior, que auxiliou na organização dos slides, a SEAD UFV e a Universidade Federal de Viçosa. No primeiro slide vocês têm o meu e-mail, caso queiram entrar em contato, né, endonise@ufv.br, para qualquer esclarecimento. E tenham tranquilidade, a criança precisa ter tranquilidade, porque não é um momento fácil para nenhum de nós, mas é muito possível a gente promover esse brincar da criança em casa.